O ano era 2019. Eu sou inevitável. Eu estava sentado no assento do cinema quando eu vi essa cena em específico e eu pensei: Eu sou o Homem de Ferro. as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Ou não, porque eu era um adolescente burro e eu nem me importava em como seria o futuro do MCU ou coisa assim. Ou eu só não imaginava o quão complicadas as coisas estariam agora. Não que eu tenha mudado muito de lá pra cá, eu continuo sendo meio burro, mas eu não sou mais adolescente. Oi, eu sou o Eric, ou Spike, me chame como você preferir, e eu tenho muito medo de Vingadores Doomsday. Primeiramente, não. Eu não tenho medo de Vingadores Doomsday, até porque seria estranho ter medo de um filme, mas sim medo do que esse filme pode representar, tanto pro MCU, quanto pros filmes de super-herói no geral. E eu tenho alguns motivos pra isso, que eu gostaria de compartilhar com vocês, pra ver se isso faz sentido mesmo. E pra começar, o que me acendeu essa preocupação. Caso você não saiba, esse vídeo foi lançado logo quando Doomsday começou o seu processo de produção, que é quando o filme começa a ser gravado de fato. E ele foi divulgado num evento ao vivo que durou quase 5 horas e ele revela parte do elenco que vai estar no filme. Os atores que estarão presentes no longa e que muito provavelmente terão mais destaque. Até porque não fez sentido eles fazerem toda uma algazarra e revelar esse cast inteiro e destacar personagens que seriam apenas terciários, não é? Né? E assim, a primeira coisa que me chamou a atenção é o fato de o elenco inteiro de Thunderbolts ter sido revelado nesse vídeo, enquanto o filme ainda seguia em cartaz na época. Apenas um pequeno adendo aqui, eu fui dar uma conferida e esse vídeo saiu em março desse ano e Thunderbolts saiu em maio. Ou seja, esse maldito vídeo das cadeiras foi liberado antes de Thunderbolts sair. Então, a situação, na verdade, é pior ainda. O que fez com que, quando eu fosse assistir ao filme, eu fui ver ele com zero senso de perigo ou urgência. Porque, graças a esse maldito vídeo das cadeiras, eu sabia que todo mundo ali no filme iria acabar bem e saudável, na medida do possível. Porque eles iriam aparecer no próximo grande evento. Então, quando o vácuo no final de Thunderbolts solta, eu fiz uma cara de paisagem tão forte, porque foi um spoiler. Querendo ou não, foi um spoiler. E isso mostrou pra mim, pelo menos, o quanto a Marvel deixou de confiar na qualidade das produções dela. O quanto que ela não se importa mais em segurar informações em prol da experiência do espectador. Porque no final das contas, o que importa pra ela é a visibilidade que esses anúncios dão, e o que importa também é aumentar o máximo que der o hype, pouco se importando se isso vai ser um spoiler do filme em questão ou não. E assim, caso a gente estivesse falando de um filme pequeno, de algum personagem desconhecido ou um projeto arriscado, até faria algum tipo de sentido esse tipo de revelação tão gritante assim. Mas ainda assim seria errado, mas faria sentido. Porém, não. A gente está falando de Vingadores. Se eles quisessem, eles poderiam não falar um A desse filme, até faltar só 3 meses para ele lançar, e depois divulgar um trailer. Queria fazer sucesso, iria gerar um engajamento tão grande, ou maior até, do que caso eles ficassem soltando um monte de spoilers antes mesmo do filme sequer começar a ser gravado. Porque independente desse filme ser bom ou não, ele vai fazer dinheiro. E esse é outro ponto que eu quero falar mais sobre depois. A segunda coisa foi a quantidade absurda de nomes nesse filme. E com a promessa de que a gente vai ter mais. Porque assim, eu entendo que é um crossover que junta vários elementos do MCU como um todo e que a gente teria muitos personagens dentro do filme. Mas assim, pensa comigo.
Se eles fizeram um evento online, deixando as pessoas esperando por 5 horas para revelar esses nomes, é porque pelo menos esses personagens vão ter alguma relevância no filme, certo? Ninguém em sã consciência faria um evento desses para revelar o casting dos personagens de apoio do filme. Ou eu tô louco? E o que essa tonelada de atores e atrizes me faz ficar receoso é que é muita gente para que você consiga desenvolver bem, para que você consiga dar tempo de tela e funções narrativas relevantes para todo mundo, e não só ficar no cameo porn a cada 5 minutos, com um personagem aleatório saindo de um bueiro para soltar alguma frase de efeito merda e nunca mais aparecer. Óbvio, não vão ser todos os personagens do filme que vão ter o seu tempo de tela e que vão ser super importantes para a trama, mas pelo menos alguns deles tem que ser. Um exemplo disso, dentro do próprio MCU, é Eternos, que tinha 10 personagens, se eu não me engano, e que em matéria de desenvolvimento é uma grande bosta. Ou seja, a gente tem um filme hiper inflado de personagens e que, de alguma forma, vai dar um jeito de usar todos eles, ou pelo menos metade deles, seja de forma coerente e bem feita ou não. Porque sim, existe a possibilidade da maioria desses personagens serem apenas secundários ou de menor importância dentro da história. E assim, se for desse jeito e no final o filme focar em apenas um núcleo específico de protagonistas, menos mal. Eu ainda acho que tem gente demais, mas desse jeito é um cenário melhor do que tentar dar tempo de tela para todo mundo. E um terceiro ponto que me preocupa muito com esse filme é um muito simples. Ele não deveria existir. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas o grande vilão dessa saga do multiverso não era para ser o Doutor Destino, já que em Loki e em Homem-Formiga 3 nós tivemos muitas cenas e muito desenvolvimento, entre muitas aspas, pro Kang. Até porque Vingadores 5 não era nem para se chamar Doomsday, mas sim Dinastia Kang. Porém, deu o que deu, o ator do Kang teve que ser chutado pra fora, e o que a Marvel pensou? Vamos substituir o ator e usar as versões alternativas dele como desculpa pra mudança de aparência? Não! Vamos pegar outro personagem que não tem porra nenhuma a ver com o Kang e colocar no lugar. Ou seja, Vingadores Doomsday não é nada mais nada menos que um grande curativo, um band-aid que a Marvel colocou no próprio joelho para poder seguir andando. Porque eu tenho certeza que nada que eles tinham planejado para Dinastia Kang tem a ver com o que a gente vai ver em Doomsday ano que vem. E isso, pra mim, pelo menos, é um péssimo sinal. Porque esse filme e Guerras Secretas vêm para serem o que Guerra Infinita e Ultimato foram nas devidas proporções. E esses dois só foram aqueles eventos monumentais por causa do bom planejamento que a Marvel conseguiu executar, um planejamento de quase 10 anos em cima de um grande vilão, que ok, não foi feito da noite pro dia, ele foi mudando ao longo do caminho. Se você ver os primeiros filmes do MCU e comparar com os últimos da Saga do Infinito, você vai notar diferenças bem grandes, mas que ainda assim foi bem estruturado, de uma grande ameaça que, por mais que não aparecesse sempre, você conseguia notar que ele estava por ali, atuando por trás das cortinas, etc. E por mais que o Kang nunca fosse ser o que o Thanos algum dia foi, até porque as ideias que a Marvel tinha pra ele nunca iriam funcionar, porém isso é tema para outro vídeo, não é mudando o vilão principal do seu arco no meio do caminho que as coisas vão dar certo. E é isso que aconteceu em Doomsday. Esse filme é basicamente a Marvel trocando os pneus do carro enquanto ele está em movimento, apostando tudo que eles têm em nostalgia, participações especiais e crossovers, fazendo tudo na correria, gravando sem ter um roteiro finalizado, e tudo isso tem 1 ano para ficar pronto. Olha, eu não quero fazer esse vídeo pra ficar apenas chutando a Marvel o tempo inteiro. Eu quero que esse filme seja bom, eu quero estar errado, eu quero que essas preocupações minhas sejam completamente sanadas e que nada disso realmente aconteça quando eu for assistir esse filme ano que vem. Mas, infelizmente, levando em conta o que a Marvel tem entregado pra gente recentemente, que tá mais ruim do que bom, essas preocupações acabam recaindo em mim, infelizmente. E bem, era sobre isso que eu queria falar hoje. Se você concorda comigo, se você acha que eu tô errado, que não tem nenhum motivo pra se preocupar e tudo mais, comenta aí o que você pensa.
como eu falei, eu quero muito que Vingadores Doomsday seja um filme muito bom, porque ele sendo muito bom e fazendo muito dinheiro vai fomentar ainda mais o mercado de filmes de super-herói como um todo, e isso vai fazer com que a gente tenha mais filmes bons. Porém, se esse filme for ruim e for fazer dinheiro de qualquer forma, eu não vejo muito incentivo para as pessoas que produzem esses tipos de longas para mudarem a forma como eles fazem as coisas. Porque eles vão ver um filme que foi feito na correria, com um roteiro qualquer coisa, e ainda assim vão continuar investindo nisso, porque é o que tá fazendo dinheiro. Mas enfim, me segue aí nas minhas redes sociais. Se você curtiu, compartilha com algum amigo seu. E é isso. Valeu, falou, te vejo por aí.